Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo bem? Bom, paz e graça. Saudações a todos. Mais um domingo que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos como a Igreja do Senhor. Amados, nós temos falado muito a respeito da salvação, de chamar pessoas para estar no nosso meio, de pregar o Evangelho. Como no sermão passado falamos sobre sermos discípulos de Jesus, não só de palavra, mas ser verdadeiramente cristãos, né? Não só declarados, mas na prática. E fomos também convidados a realmente pôr a mão no arado e sermos discípulos do Senhor Jesus. Pegando um gancho dos sermões, das mensagens que foram transmitidas para nós nos últimos domingos, eu queria falar um pouquinho sobre a Igreja do Senhor, né? O nosso texto, o texto base para a mensagem de hoje, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 22. A palavra de Deus nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Em outra versão diz indispensáveis. Será que é mesmo necessário frequentar uma igreja para ter relacionamento com Deus? Né? O que a Bíblia ensina sobre a igreja? Como ela surgiu, qual a sua importância, qual o propósito de ser igreja? Irmãos, antes de mais nada, é preciso deixar bem claro que a igreja não tem nada a ver com religião. Quando a Bíblia fala sobre religião, quase sempre a conotação usada é sempre negativa, indicando que é um conjunto de regras que foram estabelecidas, né, pelo homem na tentativa de se relacionar com Deus. Já quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia fala de pessoas que já desfrutam de comunhão com Deus. O seu sentido mais usual, irmãos, é referir-se àquelas pessoas que Deus chamou para se separarem do pecado, para viverem uma vida nova em Jesus Cristo. O principal sentido da palavra igreja se refere à igreja no sentido espiritual, composta por todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus Cristo. E este texto que lemos, ele já nos
exemplifica muito bem com essa analogia. Eu poderia até mesmo já encerrar o sermão por aqui, pois a Bíblia é clara em nos explicar e nos revelar as coisas do Senhor de maneira em que nós podemos compreender, entender e logo colocar em prática e viver aquilo que nos foi ensinado. Independente, irmãos, de onde uma pessoa estiver fisicamente, seja os irmãos lá no templo, seja nós reunidos aqui por meio da internet, você aí no seu sofá ou numa mesa, onde você estiver fisicamente, se a igreja do Senhor, se essa pessoa, ela está em Cristo, ela tem a salvação e já faz parte do corpo que é a igreja. 2 Coríntios nos ensina muito bem isso. A igreja é a noiva que Jesus Cristo vem buscar. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2, nos diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. A Bíblia ensina, irmãos, que a igreja é como uma construção, onde nós somos as pedras. Pedro nos diz isso. E Jesus é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce e a pedra angular. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós, individualmente, somos os membros desse corpo. Colossenses 1, 18 nos diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, também vai nos dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a igreja, irmãos, da qual faz parte todo aquele que já experimentou o novo nascimento, como bem falamos e lemos. Sendo assim, se já fazemos parte da igreja espiritual entendida através destes textos, será que ainda assim, precisamos frequentar uma igreja local? A resposta é que nós precisamos de comunhão. Temos comunhão com Deus em oração, em intimidade, em relacionamento com o Senhor individualmente, mas precisamos também da comunhão com os irmãos. Assim como uma única pedra não forma uma construção e um único membro não forma um corpo, como vemos, assim também não existe a possibilidade de desenvolvermos um relacionamento pleno com Deus permanecendo sozinhos. Nem mesmo se reunindo apenas com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Quando a gente sai para evangelizar com outras famílias, talvez em um outro lugar, seja onde for. Uma vez que passamos a fazer parte da família de Deus, é preciso andar em comunhão com nossos irmãos. Salmos capítulo 133, versículo 1 diz: eis quão bom e quão agradável é habitarem juntos os irmãos. Assim como Paulo, mais uma vez, em sua primeira carta, próprio capítulo 12 de Coríntios, no versículo 26, ele diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Quando falamos da igreja local, nós não falamos de uma instituição religiosa, falamos de pessoas. A existência de uma igreja espiritual invisível tem como consequência natural uma igreja visível, né? Que é a comunhão entre estas pessoas, nós. Essa comunhão dá origem a uma comunidade, e essa comunidade é conhecida como a igreja local. Somos a igreja de Cristo, localizada em Franca. A grande maioria das cartas escritas por Paulo no Novo Testamento foram direcionadas às igrejas locais da época. Paulo escreveu a igreja de Corinto, como o próprio texto que lemos, Éfeso, Filipos, Tessalônica, entre outras igrejas, a qual Paulo direcionou suas cartas. Daí então surge uma nova pergunta. Mas e quanto à salvação? Para ser salvo é preciso frequentar uma igreja? Bom, amados, fazer parte de uma igreja local não traz a salvação. Isso é claro. Mas é uma consequência dela. É a mesma relação, quando falamos, né? A mesma relação existente entre a graça de Deus e as boas obras. Muitos entendem que Paulo e Tiago se contradizem quando Paulo, lá em sua carta aos Efésios, né, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e não pelas obras, Paulo está dizendo. Mas o que evidencia a nossa fé e a nossa salvação são as obras. E isso é o que nos diz Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Assim como fé sem obras é morta, irmãos, também não existe vida em Cristo sem se reunir como igreja. E qual a verdadeira igreja? Jesus disse que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ali ele estaria. Mas não é fazendo qualquer coisa. Pessoas que buscam constantemente um relacionamento com Jesus e ser unidade quanto igreja, com o objetivo de expandir o evangelho e não ficar apenas num grupo exclusivo, fechado, mas de crescer como igreja, até mesmo como pessoas em números, levando a mensagem do evangelho. O que define uma igreja como sendo uma igreja de Cristo não é a boa vontade de um líder ou o que está escrito na placa da igreja, mas sim o que é ensinado dentro da igreja. Tudo deve estar de pleno acordo com as Escrituras. Como eu disse anteriormente, a palavra é muito clara em nos ensinar a verdade que há nela escrita, né? O outro ponto que envolve o propósito da igreja, a natureza humana, se o objetivo da igreja é preparar pessoas, né, para manifestar o reino de Deus na terra, significa que Deus não trabalha com pessoas prontas. Caso contrário, elas não precisariam ser preparadas, né? A verdade é que a igreja, irmãos, é como um hospital, repleto de pessoas feridas, com problemas, preocupações, machucadas,
cheias de pecado, com o propósito de serem curadas. Marcos, capítulo 2, versículo 17, nos diz exatamente isso. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Todo instante somos aperfeiçoados quando estamos sendo igreja, porque é esse o termo, né? Somos igreja. Se vamos enfrentar problemas na igreja, Lucas, por que ainda assim devemos então frequentar uma? Porque a Bíblia ensina que o crescimento e a maturidade só vem através do tempo e da preparação realizada dentro da igreja, né? Claro que de forma individual, no secreto, mas também como igreja. São as tribulações e as dificuldades que enfrentaremos, mesmo dentro da igreja, que podem mudar nosso caráter e nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo, pois o objetivo de cada um de nós é sermos parecidos com Jesus, sermos cópias de Jesus. É na igreja local onde vamos nos relacionar com pessoas de diferentes personalidades, temperamentos, né? Ou seja, teremos que exercitar a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a bondade, a fé uns para com os outros, e principalmente o amor. Né? Gálatas 5 nos traz uma lista imensa disso, né? Dos frutos do Espírito. Exatamente o propósito pelo qual Jesus nos chamou. Nossa decepção com as pessoas jamais poderá ser o motivo para deixarmos de frequentar uma igreja. Afinal, ela é a maior prova viva da ação divina na história da humanidade. Sem a igreja, sem ela, não haveria pregação do Evangelho. A palavra nos diz isso. E sem a pregação do Evangelho, não haveria, por consequência, salvação. Contudo, irmão, se existir uma igreja perfeita, pois não há, a partir do momento em que fizermos parte dela, ela deixará de ser perfeita. Concluindo a mensagem, irmãos, a igreja é um lugar de aprendizado mútuo. Uma família que aprende de Cristo e é aperfeiçoada de maneira coletiva. Isolados, não vivemos tudo que o Senhor deseja realizar em nós. Um ambiente de vivência do Evangelho em comunidade ensina muito aos seus membros, né? Aprendemos por meio da manifestação do Senhor na vida de cada irmão. E amadurecemos pela convivência com pessoas diferentes de nós. Essa é a riqueza do corpo. Há membros variados e todos são importantes. E isso transborda para além deles, né? Alcançando pessoas de fora, de diversas classes sociais, raça, independente de quem sejam. Nós temos um propósito, né? Fomos chamados para sermos a noiva do Senhor. Gostaria de encerrar esta mensagem com um texto, se você quiser abrir novamente a sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 47. Aqui, Lucas, na verdade, em todos os capítulos de Atos, Lucas vai nos trazer bastante ensinamentos da igreja do primeiro século, né? Após a ascensão de Jesus, o bastão sendo passado ali para os discípulos, recebendo o Espírito Santo, inicia então a igreja que é exemplo para nós hoje, que aguarda a volta de nosso Senhor. Atos capítulo 2, versículo 44 ao 47 nos diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Então, aqui vemos a unidade que a igreja tinha nesse período, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, eles exerciam generosidade, bondade uns para com os outros, suprindo as necessidades dos santos, como nos é ensinado na oferta. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus, eles se reuniam. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Dia após dia, o Senhor os iam acrescentando aos que iam sendo salvos. Veja o exemplo que temos tão claro na própria palavra de Deus. Acredito ser um tempo e um momento oportuno da mensagem, independente se você está na sua casa, no templo, em qualquer que seja a cidade, nós aqui fazemos e somos a Igreja de Jesus Cristo. Que assim podemos nós continuar com a graça e misericórdia do Senhor, no nome do cabeça que é Jesus Cristo. Amém.